Você já se perguntou quando foi a última vez que seu marido realmente demonstrou que sente sua falta? Quando foi a última vez que ele parou o que estava fazendo só para te abraçar, sem que você pedisse? Ou quando foi a última vez que você sentiu que sua presença na vida dele fazia verdadeiramente a diferença? Se essas perguntas mexeram com algo dentro do seu peito, se você sentiu um aperto, um reconhecimento doloroso, então esse vídeo é para você. Porque eu sei que você não chegou até aqui por acaso. Você está aqui porque, em algum lugar do seu coração, existe uma mulher que está cansada de se sentir invisível no próprio casamento. Eu quero que você saiba que tudo o que você está sentindo é válido. Essa sensação de que você dá mais do que recebe, de que você se esforça mais do que ele, de que você cuida de tudo enquanto ele apenas existe na relação, não é fruto da sua imaginação. Você não está sendo dramática, você não está pedindo demais. Você é uma mulher que mereceu ser vista, valorizada e desejada, não apenas como esposa, mãe ou cuidadora, mas como a pessoa única e especial que você é. Hoje eu vou dividir com você 3 passos fundamentais que podem transformar completamente a dinâmica do seu relacionamento. Não são truques ou jogos psicológicos, mas uma jornada de autoconhecimento e reposicionamento que vai te ajudar a recuperar o seu lugar de valor na relação. E mais importante ainda, vai te ajudar a entender se vale a pena continuar investindo nesse casamento ou se é hora de investir em você mesma de uma forma completamente nova. Antes de começarmos, eu preciso te fazer uma pergunta que pode ser desconfortável, mas é necessária. Quando você olha para o seu casamento hoje, você consegue identificar reciprocidade? Eu não estou falando apenas de tarefas domésticas ou responsabilidades financeiras. Estou falando de afeto, de interesse genuíno pela sua vida, pelos seus sonhos, pelas suas dores. Estou falando de alguém que se preocupa em te fazer feliz, que percebe quando você está triste, que se esforça para te conquistar mesmo depois de anos juntos. Eu me lembro de uma conversa que tive com uma mulher chamada Helena, de 54 anos, casada há 28 anos. Ela me disse: eu sinto como se fosse um móvel da casa. Ele sabe que eu estou ali, mas não me vê mais. Ele não pergunta como foi meu dia, não comenta quando eu mudo o cabelo, não demonstra interesse nas coisas que me fazem feliz. Eu comecei a me perguntar se ele realmente sentiria minha falta se eu desaparecesse. E então ela fez uma pausa longa e disse: pior ainda, eu comecei a me perguntar se eu sentiria falta dele. A história da Helena pode ser sua história. Pode ser a história de milhares de mulheres que se encontram nessa fase da vida questionando se o amor que construíram ao longo dos anos ainda existe ou se transformou-se apenas em hábito, em conveniência, em medo de recomeçar. E não há nada de errado em fazer essas perguntas. Na verdade, fazer essas perguntas é um sinal de saúde emocional, é um sinal de que você ainda se importa consigo mesma. Mas antes de falarmos sobre os 3 passos, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. Fazer falta não significa se tornar ausente por raiva ou ressentimento. Fazer falta significa se tornar tão interessante, tão completa e tão feliz consigo mesma que sua presença se torna um presente, não uma obrigação. Significa criar uma vida tão rica e significativa que ele perceba o privilégio de fazer parte dela. Primeiro passo: pare de ser previsível. O primeiro passo para fazer falta é quebrar o padrão de previsibilidade que se instalou na sua vida. Pense comigo. Quando foi a última vez que você fez algo que surpreendeu seu marido? Quando foi a última vez que você quebrou a rotina, não para agradar a ele, mas para agradar a você mesma? Quando foi a última vez que você disse não para alguma coisa que sempre disse sim automaticamente? A previsibilidade é o maior inimigo da paixão e do interesse.
Quando alguém sabe exatamente o que esperar de você, quando conhece todas as suas reações, quando tem certeza de que você sempre estará disponível, sempre dirá sim, sempre colocará as necessidades dos outros antes das suas, essa pessoa para de te valorizar. Não por maldade, mas porque é da natureza humana dar menos valor àquilo que está sempre garantido. Eu conheci uma mulher chamada Carmen, de 51 anos, que estava vivendo exatamente essa situação. Ela me contou que durante 22 anos de casamento, sua rotina era absolutamente idêntica. Acordava cedo, preparava o café do marido, cuidava da casa, cozinhava, esperava ele chegar do trabalho, perguntava sobre o dia dele, assistia os programas que ele queria, ia dormir quando ele decidia. Nos finais de semana, ele saía com os amigos e ela ficava em casa organizando, limpando, preparando as coisas para a semana seguinte. Carmen me disse: um dia, eu percebi que ele não me perguntava mais se eu queria alguma coisa diferente para o jantar, se eu queria assistir outro programa, se eu queria sair no final de semana. Ele simplesmente assumia que eu sempre estaria ali, sempre concordaria, sempre seria a mesma Carmen de sempre. E eu me dei conta de que eu realmente havia me tornado isso, uma versão automática de mim mesma. Foi então que Carmen decidiu quebrar o padrão. Ela começou pequeno. Um dia, ao invés de perguntar o que ele queria para o jantar, ela simplesmente preparou o que ela tinha vontade de comer. Quando ele perguntou sobre a mudança, ela disse: hoje eu quis comer isso. No fim de semana seguinte, quando ele se preparava para sair com os amigos, ela disse: hoje eu também vou sair. Marquei de encontrar com uma amiga. Ele ficou surpreso, quase indignado. Mas quem vai ficar em casa? E ela respondeu com naturalidade: a casa vai ficar em casa. Essas pequenas quebras de padrão começaram a criar algo que não existia há anos no relacionamento deles: curiosidade. Ele começou a se perguntar o que Carmen estava pensando, o que ela estava planejando, o que ela queria. Pela primeira vez em muito tempo, ele não conseguia prever completamente as reações dela. Quebrar a previsibilidade não significa se tornar uma pessoa difícil ou complicada. Significa simplesmente lembrar que você é uma pessoa completa, com desejos, opiniões e vontades próprias. Significa parar de apagar a si mesma para evitar conflitos ou para manter uma falsa harmonia. Você precisa entender que quando você é sempre previsível, quando sempre cede, quando sempre coloca os outros em primeiro lugar, você não está sendo uma boa esposa. Você está sendo uma mulher que não se respeita. E é impossível alguém valorizar genuinamente uma pessoa que não valoriza a si mesma. Então, eu quero que você reflita. Em que áreas da sua vida você se tornou excessivamente previsível? Em que momentos você automaticamente diz sim, sem nem pensar no que você realmente quer? Onde você se anulou tanto que nem você mesma sabe mais quais são suas preferências genuínas? Comece a quebrar esses padrões gradualmente. Escolha uma área por vez. Se você sempre prepara a comida que ele gosta, experimente fazer algo que você adora, mesmo que ele torça o nariz. Se você sempre assiste aos programas que ele escolhe, pegue o controle remoto um dia e coloque algo que você quer ver. Se você sempre fica disponível quando ele quer conversar, experimente dizer: agora não posso, estou fazendo algo importante para mim. A princípio, isso pode gerar resistência. Ele pode ficar confuso, até irritado, mas essa resistência é, na verdade, um sinal positivo. Significa que você estava tão apagada que qualquer manifestação da sua personalidade causa surpresa. Continue. Mantenha-se firme, mas sempre com carinho e sem agressividade. Segundo passo, reconecte-se com sua essência. O segundo passo é talvez o mais importante de todos. Reconectar-se com quem você realmente é, com aquilo que te faz feliz, independentemente do seu casamento. Muitas mulheres, especialmente após anos de dedicação total à família,
Se esquecem completamente de quem eram antes de se tornarem esposas e mães. Elas se definem apenas através dos papéis que exercem para os outros, esquecendo que são pessoas completas e fascinantes por direito próprio. Eu quero que você feche os olhos por um momento e tente se lembrar da mulher que você era aos 25, aos 30 anos. O que te fazia sorrir? Quais eram seus sonhos? Do que você gostava de falar? Que tipo de música você ouvia? Que lugares você sonhava em conhecer? Que atividades te davam prazer? Tente lembrar não da mulher que você achava que deveria ser, mas da mulher que você naturalmente era quando se sentia livre para ser ela mesma. Eu conheci uma mulher chamada Marisa, de 56 anos, que estava passando por uma crise profunda no casamento. Ela me disse: "Eu olho no espelho e não reconheço mais quem eu sou. Sou a mãe dos meus filhos, a esposa do meu marido, a filha da minha mãe, a funcionária da empresa. Mas quem é a Marisa? Eu não sei mais responder a essa pergunta." Marisa havia se casado aos 24 anos e, desde então, moldou completamente sua vida em função da família. Ela abandonou os estudos de arte que adorava, parou de tocar violão, não via mais as amigas, deixou de lado todos os hobbies que a faziam feliz. Durante 32 anos, ela foi exclusivamente esposa e mãe. E quando os filhos cresceram e o marido começou a tratá-la com indiferença, ela se deu conta de que havia se tornado uma estranha para si mesma. O processo de reconexão da Marisa foi emocionante de acompanhar. Ela começou devagar, comprou um violão usado e voltou a tocar algumas músicas que sabia de cor. Inscreveu-se em um curso de pintura online. Retomou o contato com duas amigas da juventude. Começou a ler livros que sempre quis ler, mas nunca teve tempo. À medida que Marisa ia redescobrindo seus interesses e talentos, algo mágico acontecia. Ela começou a brilhar novamente. Havia uma luz nos seus olhos que não existia há anos. Ela tinha assuntos interessantes para conversar, projetos pessoais que a animavam, objetivos que não envolviam servir aos outros. E sabe o que aconteceu? O marido da Marisa começou a percebê-la de forma diferente. Ela não era mais apenas a mulher que cuidava da casa e estava sempre disponível. Ela era uma pessoa que tinha uma vida própria, interesses próprios, uma personalidade que ia além do papel de esposa. Ele começou a fazer perguntas sobre os quadros que ela pintava, a ouvi-la tocar violão, a demonstrar curiosidade sobre as coisas que ela estava aprendendo. Marisa me disse: "Foi como se eu tivesse ressuscitado. E quando eu ressuscitei, ele lembrou de por que se apaixonou por mim lá no início. Mas mais importante ainda, eu lembrei de por que eu me apaixonei por mim mesma." Reconectar-se com sua essência não é um luxo ou um hobby para as horas vagas. É uma necessidade fundamental para qualquer relacionamento saudável. Porque um relacionamento entre duas pessoas interessantes sempre será mais rico do que um relacionamento onde uma pessoa se anulou completamente em função da outra. Pense em casais que você admira, casais que parecem ainda apaixonados depois de muitos anos juntos. O que eles têm em comum? Geralmente são pessoas que mantiveram suas individualidades, que têm conversas interessantes porque cada um tem uma vida rica para compartilhar, que se admiram mutuamente porque cada um continua crescendo e se desenvolvendo como pessoa. Então, eu quero que você se pergunte: quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente entusiasmada com algo que não tinha nada a ver com cuidar dos outros? Quando foi a última vez que você aprendeu algo novo por o prazer de aprender? Quando foi a última vez que você se sentiu orgulhosa de si mesma por uma conquista pessoal? Se você não consegue responder a essas perguntas, não se sinta culpada. Isso é mais comum do que você imagina. Mas também não aceite que essa seja sua realidade permanente. Comece agora mesmo a reconectar-se com quem você é, além dos papéis que exerce para os outros.
Faça uma lista de coisas que você costumava gostar e que abandonou ao longo dos anos. Faça outra lista de coisas que você sempre teve curiosidade de experimentar, mas nunca se permitiu. Escolha uma coisa de cada lista e comece esta semana. Não espere ter tempo livre, porque tempo livre não existe para mulheres como nós. Crie tempo, roube tempo. Declare que algumas horas da sua semana pertencem exclusivamente a você. E prepare-se para a resistência. Quando você começar a ter interesses próprios, algumas pessoas ao seu redor podem não gostar. Podem acusar você de estar sendo egoísta, de estar negligenciando suas responsabilidades. Essa resistência é normal e até esperada. Significa que você estava tão anulada que qualquer movimento de autodeterminação parece revolucionário. Mas lembre-se, você não está abandonando suas responsabilidades. Você está simplesmente lembrando que também tem responsabilidades consigo mesma. E uma mulher que se respeita e se desenvolve é infinitamente mais interessante e atraente do que uma mulher que se sacrificou completamente. Terceiro passo: aprenda a estabelecer limites com amor. O terceiro e último passo é aprender a estabelecer limites saudáveis no seu relacionamento. Muitas mulheres confundem amor com ausência total de limites. Elas acreditam que amar significa sempre dizer sim, sempre estar disponível, sempre colocar as necessidades do outro antes das próprias. Mas essa não é uma demonstração de amor. É uma demonstração de medo. Medo de ser rejeitada, medo de causar conflito, medo de ser vista como egoísta. Limites saudáveis não são muros para afastar o outro. São pontes que permitem uma convivência respeitosa e equilibrada. Quando você não tem limites, você não está sendo generosa. Você está sendo injusta consigo mesma e, consequentemente, está criando uma dinâmica prejudicial no relacionamento. Eu conheci uma mulher chamada Isabel, de 52 anos, que estava vivendo um casamento onde ela havia se tornado completamente disponível para tudo o que o marido precisasse. Ele chegava do trabalho e imediatamente começava a descarregar todos os problemas do dia em cima dela. Interrompia qualquer coisa que ela estivesse fazendo para pedir ajuda com questões que ele mesmo poderia resolver. Criticava a comida, a arrumação da casa, a forma como ela se vestia, mas nunca oferecia ajuda ou reconhecimento pelo que ela fazia. Isabel me disse: eu achava que estava sendo uma boa esposa ao aceitar tudo isso. Pensava que demonstrava amor ao estar sempre disponível, ao nunca reclamar, ao sempre tentar resolver os problemas dele. Mas um dia eu percebi que ele não me respeitava justamente porque eu não me respeitava. Ele me tratava como funcionária da casa porque eu me comportava como uma. O processo de estabelecimento de limites da Isabel foi gradual, mas transformador. Ela começou com pequenas coisas. Quando ele chegava do trabalho querendo descarregar todos os problemas, ela dizia: eu entendo que você teve um dia difícil, mas eu também tive meu dia e preciso de alguns minutos para terminar o que estou fazendo. Depois podemos conversar. Quando ele criticava a comida, ela respondia: se você não gostou, pode fazer algo diferente para você. Eu fiz o que eu quis comer hoje. No início, ele reagiu mal. Ficou irritado. Acusou-a de estar sendo estranha, de não se importar mais com ele. Mas Isabel manteve a calma e explicou: eu me importo com você, mas também preciso me importar comigo. Um relacionamento saudável precisa de duas pessoas que se respeitam mutuamente. Gradualmente, algo interessante começou a acontecer. O marido da Isabel começou a tratá-la com mais consideração. Parou de descarregar automaticamente todos os problemas em cima dela. Começou a agradecer quando ela fazia algo especial. Passou a demonstrar mais interesse pela vida dela, pelos sentimentos dela. Isabel me explicou:
Quando eu estabeleci limites, eu não estava rejeitando ele. Eu estava ensinando como queria ser tratada e descobri que ele era capaz de me tratar bem. Ele simplesmente não sabia que eu esperava isso porque eu nunca havia demonstrado que merecia ser tratada bem. Estabelecer limites não significa se tornar uma pessoa rígida ou difícil. Significa comunicar claramente o que você aceita e o que não aceita, sempre com respeito e carinho, mas com firmeza. Significa entender que você tem o direito de ter suas necessidades consideradas, seus sentimentos respeitados, seu tempo valorizado. Muitas vezes, quando uma mulher começa a estabelecer limites após anos de relacionamento sem eles, o parceiro reage como se ela estivesse mudando as regras do jogo injustamente. E, de certa forma, ela está mesmo mudando as regras. Ela está criando regras mais justas e equilibradas. Essa resistência inicial é normal, mas não deve fazer você recuar. Pense em algumas situações específicas do seu relacionamento onde você sente que seus limites são constantemente ultrapassados. Talvez seja o marido que interrompe quando você está falando. Talvez seja ele assumir que você sempre estará disponível, sem perguntar se você tem outros planos. Talvez seja a forma como ele fala com você quando está estressado. Talvez seja a expectativa de que você sempre cederá em todas as decisões. Para cada uma dessas situações, pense em como você poderia estabelecer um limite de forma clara, mas amorosa. Por exemplo, quando você me interrompe, eu me sinto desrespeitada. Preciso que você me deixe terminar de falar antes de responder. Ou, eu entendo que você está estressado, mas não aceito que fale comigo nesse tom. Quando você se acalmar, podemos continuar conversando. Lembre-se de que estabelecer limites é um ato de amor próprio, mas também é um ato de amor pelo relacionamento. Relacionamentos sem limites se tornam tóxicos e insustentáveis. Quando você estabelece limites saudáveis, você está criando um ambiente onde ambos podem se sentir respeitados e valorizados. E aqui está uma verdade importante. Se alguém reage mal quando você estabelece limites saudáveis, se alguém se irrita quando você se respeita, essa pessoa não está interessada no seu bem-estar. Ela está interessada na conveniência de ter você sempre disponível e submissa. E essa é uma informação valiosa sobre o caráter dessa pessoa e sobre a natureza do relacionamento. O momento da verdade. Reflexões profundas sobre seu relacionamento. Agora que falamos sobre os 3 passos, chegou o momento de fazer algumas perguntas difíceis, mas necessárias. Essas são perguntas que podem mudar completamente sua perspectiva sobre seu casamento e sobre sua vida. Eu quero que você seja brutalmente honesta consigo mesma, porque só a verdade pode te libertar. Primeira pergunta: quando você implementa esses 3 passos, quebra a previsibilidade, reconecta-se com sua essência e estabelece limites, qual é a reação genuína do seu marido? Ele demonstra curiosidade renovada por você? Ele te trata com mais respeito e consideração? Ele faz esforços para reconquistar sua atenção? Ou ele reage com irritação, tentando te fazer voltar ao padrão anterior? A reação dele a essas mudanças vai te dizer tudo o que você precisa saber sobre os sentimentos verdadeiros dele por você. Um homem que ama genuinamente uma mulher fica feliz quando ela floresce, quando ela se torna mais interessante, quando ela se valoriza mais. Ele pode ficar surpreso inicialmente, mas rapidamente se adapta e até se orgulha dessas mudanças. Por outro lado, um homem que estava apenas acostumado com a conveniência de ter uma mulher sempre disponível e submissa, vai reagir mal a qualquer sinal de independência e autoestima da parceira. Ele vai tentar sabotar essas mudanças, vai fazer você se sentir culpada por se valorizar, vai acusar você de estar sendo egoísta ou difícil.
Segunda pergunta: você consegue identificar momentos genuínos de conexão emocional entre vocês? Momentos onde ele demonstra interesse real pela sua vida interior, pelos seus sentimentos, pelos seus sonhos? Ou a comunicação entre vocês se limita a questões práticas e superficiais? Eu me lembro de uma mulher chamada Fernanda, de 49 anos, que me contou: eu percebi que há anos nós não temos uma conversa verdadeira. Falamos sobre as contas, sobre os filhos, sobre problemas da casa, mas nunca sobre quem somos, sobre o que sentimos, sobre o que sonhamos. Nós nos tornamos colegas de casa, não companheiros de vida. Terceira pergunta: você se sente uma mulher melhor ou uma mulher mais amarga por estar nesse relacionamento? Essa é talvez a pergunta mais importante de todas. Um relacionamento saudável deve te fazer crescer, deve trazer o melhor de você, deve te inspirar a ser uma versão mais feliz e completa de si mesma. Se você percebe que está se tornando uma pessoa mais ressentida, mais crítica, mais triste, mais insegura, isso é um sinal de alerta importante. Relacionamentos tóxicos têm esse efeito. Eles drenam nossa energia, diminuem nossa autoestima, fazem-nos questionar nosso próprio valor. Quarta pergunta: se você desaparecesse da vida dele amanhã, que diferença real isso faria no dia dele, além das questões práticas? Ele sentiria falta da sua companhia, das suas conversas, do seu carinho? Ou sentiria falta apenas dos serviços que você presta? Quinta pergunta: vocês ainda têm sonhos em comum? Projetos que os empolgam? Coisas que planejam fazer juntos? Ou cada um de vocês vive em seu próprio mundo, apenas compartilhando o mesmo espaço físico? Eu conheci um casal, João e Cecília, casados há 31 anos. Quando perguntei a eles sobre sonhos em comum, eles se entreolharam por um longo tempo em silêncio. Finalmente, Cecília disse: acho que nosso único sonho em comum agora é que os netos cresçam saudáveis. Além disso, ele tem a vida dele e eu tenho a minha. João concordou: é verdade, nós somos como colegas de apartamento que se dão bem. Não há nada necessariamente errado em ser colegas de apartamento que se dão bem, mas é importante que vocês dois estejam conscientes e satisfeitos com essa dinâmica. O problema surge quando uma pessoa ainda anseia por intimidade e conexão, enquanto a outra já se conformou com uma convivência superficial. A jornada de autoconhecimento, entendendo suas próprias necessidades. Depois de refletir sobre essas perguntas, é fundamental que você entenda quais são suas necessidades emocionais reais. Muitas mulheres passam tanto tempo cuidando das necessidades dos outros que se esquecem completamente de identificar e comunicar suas próprias necessidades. Você precisa de mais afeto físico? Você sente falta de conversas profundas? Você gostaria de mais momentos românticos? Você precisa se sentir desejada? Você quer ser ouvida com atenção? Você precisa de mais apoio emocional? Você gostaria que ele demonstrasse mais interesse pelos seus projetos pessoais? Seja específica. Ao invés de pensar, eu quero que ele me ame mais, pense, eu gostaria que ele me abraçasse espontaneamente pelo menos uma vez por dia. Ou, eu preciso que ele me pergunte como foi meu dia e realmente ouça a resposta. Ou, eu gostaria que ele me elogiasse quando eu me arrumo para sair com ele. Uma vez que você identifica suas necessidades específicas, você pode comunicá-las de forma clara. Muitos homens realmente não percebem o que suas esposas precisam, não por má vontade, mas por falta de comunicação clara. Eles não são telepatas, e o que é óbvio para você pode não ser óbvio para eles. Mas aqui está um ponto crucial. Você só deve comunicar suas necessidades se estiver preparada para aceitar tanto um sim quanto um não como resposta. Se você comunica uma necessidade e ele demonstra disposição para tentar atendê-la, isso é maravilhoso. Mas se ele
Deixa claro que não tem interesse ou disposição para fazer essas mudanças. Você também tem informações valiosas. Eu me lembro de uma cliente chamada Rosa, de 53 anos, que decidiu ter uma conversa franca com o marido sobre suas necessidades. Ela disse a ele: "Eu preciso me sentir desejada por você, não apenas como esposa que cuida da casa, mas como mulher. Preciso de mais carinho, mais atenção, mais momentos onde você demonstre que tem prazer na minha companhia." A resposta do marido foi: "Rosa, nós estamos juntos há 25 anos. Você deveria saber que eu te amo. Não preciso ficar demonstrando isso o tempo todo como um adolescente." Rosa explicou que não estava pedindo demonstrações exageradas, apenas pequenos gestos que a fizessem se sentir valorizada. Ele respondeu: "Eu não sou esse tipo de homem romântico. Se você não consegue aceitar isso, o problema é seu." Essa conversa, embora dolorosa, foi esclarecedora para Rosa. Ela entendeu que não estava pedindo demais, mas que havia uma incompatibilidade fundamental entre o que ela precisava e o que ele estava disposto a oferecer. Com essa clareza, ela pôde tomar decisões conscientes sobre o futuro do relacionamento. Sinais de que vale a pena lutar pelo relacionamento. Nem todos os relacionamentos que passam por crises estão condenados ao fracasso. Alguns podem ser reconstruídos quando ambas as partes estão dispostas a fazer mudanças genuínas. Aqui estão alguns sinais de que vale a pena investir na reconstrução. Ele demonstra curiosidade genuína quando você implementa os 3 passos. Ao invés de resistir às suas mudanças, ele faz perguntas, demonstra interesse, elogia seu crescimento pessoal. Ele aceita a responsabilidade por sua parte nos problemas do relacionamento. Não coloca toda a culpa em você, reconhece comportamentos prejudiciais próprios e demonstra disposição para mudá-los. Ele faz esforços concretos para atender suas necessidades depois que você as comunica claramente. Pode não ser perfeito imediatamente, mas você vê tentativas genuínas de mudança. Ele demonstra arrependimento genuíno quando percebe que te magoou ou negligenciou. Não se justifica ou minimiza seus sentimentos, mas pede desculpas de forma sincera. Vocês ainda conseguem ter momentos de conexão genuína, mesmo que sejam raros. Momentos onde conversam de verdade, onde riem juntos, onde se sentem próximos. Ele demonstra disposição para buscar ajuda profissional, seja individual ou do casal, se você sugerir. Existe respeito mútuo, mesmo nos momentos de conflito. Vocês podem discordar e até discutir, mas não se desrespeitam, não se humilham, não se agridem verbalmente. Sinais de que talvez seja hora de repensar o relacionamento. Por outro lado, existem sinais que indicam que o relacionamento pode ter chegado ao fim de sua vida útil. Ele reage com hostilidade ou deboche quando você tenta melhorar a si mesma, ou estabelecer limites saudáveis. Tenta sabotar seu crescimento pessoal ou faz você se sentir culpada por se valorizar. A ausência total de intimidade emocional. Vocês vivem como estranhos que compartilham o mesmo espaço, sem interesse genuíno um pela vida do outro. Ele demonstra desrespeito constante, através de palavras, atitudes ou omissões. Te trata como se você fosse inferior ou menos importante. Não há reciprocidade. Você faz todos os esforços para melhorar o relacionamento enquanto ele se mantém passivo ou resistente a qualquer mudança. Vocês se tornaram pessoas piores quando estão juntos. O relacionamento traz à tona os piores aspectos da personalidade de ambos. Existe infidelidade física ou emocional recorrente, sem arrependimento genuíno ou mudanças concretas de comportamento. Você se sente constantemente ansiosa, triste ou diminuída quando está perto dele. Sua autoestima é constantemente atacada. Ele usa manipulação emocional, chantagem, vitimização, culpabilização para manter você no relacionamento.
O poder transformador da decisão consciente. Independentemente de qual caminho você escolher, trabalhar na reconstrução do relacionamento ou decidir seguir em frente sozinha, o mais importante é que seja uma decisão consciente e não uma consequência do medo ou da inércia. Muitas mulheres permanecem em relacionamentos insatisfatórios não porque querem estar ali, mas porque têm medo das consequências de sair. Medo da solidão, medo da instabilidade financeira, medo do julgamento social, medo de começar de novo em uma idade mais madura. Esses medos são compreensíveis e válidos, mas não podem ser a única base para decisões tão importantes sobre sua vida. Quando você toma uma decisão baseada no medo, você não está realmente escolhendo, você está apenas reagindo. Eu conheci uma mulher chamada Vitória, de 55 anos, que passou 2 anos paralisada entre ficar no casamento infeliz e ter coragem de sair. Ela me disse: eu tinha medo de tudo, medo de ficar sozinha, medo de não conseguir me sustentar, medo de que meus filhos me julgassem, medo de descobrir que havia desperdiçado os melhores anos da minha vida. Esse medo me mantinha presa em um relacionamento que já havia morrido há anos. O ponto de virada para a Vitória veio quando ela percebeu que o medo de mudar estava sendo maior que o medo de continuar infeliz. Ela se deu conta de que estava vivendo uma vida que não era sua, fingindo ser feliz em um casamento que a diminuía como pessoa. Vitória decidiu dar um ultimato, não ao marido, mas a si mesma. Ela disse: vou dar 6 meses para esse relacionamento. Vou implementar todas as mudanças que aprendi. Vou comunicar claramente minhas necessidades. Vou me reconectar comigo mesma. Se ao final desses 6 meses eu não vir mudanças genuínas da parte dele e se eu não me sentir respeitada e valorizada, vou ter coragem de seguir em frente. Durante esses 6 meses, Vitória floresceu. Ela voltou a estudar, retomou amizades antigas, começou a cuidar melhor de si mesma, estabeleceu limites claros no relacionamento. Mas o marido reagiu mal a essas mudanças. Ao invés de se interessar pela nova Vitória, ele tentou diminuí-la, criticou suas novas atividades, fez piadas sobre sua fase de adolescente tardia. Ao final dos 6 meses, Vitória teve sua resposta. Ela me disse: eu me tornei uma pessoa melhor, mais interessante, mais feliz comigo mesma. Mas ele continuou o mesmo. Na verdade, ele pareceu incomodado com minha felicidade. Foi quando eu entendi que ele não me amava. Ele amava ter controle sobre mim. Vitória tomou a decisão de se separar. E embora tenha sido um período difícil, ela me disse meses depois: pela primeira vez em décadas, eu acordo animada para viver meu dia. Eu descobri que prefiro estar sozinha sendo eu mesma do que acompanhada, fingindo ser outra pessoa. A beleza de recomeçar. Após os 50, existe um mito cruel em nossa sociedade de que mulheres após os 50 anos que se encontram solteiras estão em uma situação desvantajosa, como se tivessem perdido o tempo certo para serem felizes. Isso é uma mentira absoluta que precisa ser desmistificada. Mulheres maduras que têm coragem de priorizar sua felicidade são algumas das pessoas mais inspiradoras que eu conheço. Elas trazem uma sabedoria, uma autoconfiança e uma clareza sobre o que querem que mulheres mais jovens ainda estão desenvolvendo. Eu conheci uma mulher chamada Lúcia, que se separou aos 52 anos depois de 27 anos de casamento. Ela me disse: todo mundo ficou com pena de mim, como se minha vida tivesse acabado. Mas foi exatamente o contrário. Minha vida estava começando. Pela primeira vez, eu podia fazer escolhas baseadas no que eu queria, não no que os outros esperavam de mim. Lúcia usou sua recém-descoberta liberdade para viajar, algo que o ex-marido nunca quis fazer. Ela visitou países que sempre sonhou em conhecer. Voltou a estudar e se especializou em uma área que sempre a fascinou.
Começou um pequeno negócio próprio. Fez novos amigos com interesses similares aos seus. 2 anos depois da separação, Lúcia conheceu um homem que a valorizava exatamente como ela era. Alguém que se interessava pelos seus projetos, que a apoiava em suas aventuras, que a tratava como parceira, não como funcionária. Lúcia me disse: se eu não tivesse tido coragem de sair do casamento que me diminuía, eu nunca teria descoberto que era possível ser tão feliz. Eu nunca teria conhecido quem eu realmente sou quando estou livre para ser eu mesma. A história da Lúcia não é única. Existem milhares de mulheres que descobriram que a vida após os 50 pode ser a fase mais rica e satisfatória de suas vidas, especialmente quando elas param de viver para agradar aos outros e começam a viver para si mesmas, construindo uma vida rica com ou sem um parceiro. A verdade é que sua felicidade não pode depender exclusivamente de um relacionamento, seja ele qual for. Relacionamentos saudáveis somam a sua vida, mas não podem ser a única fonte da sua satisfação e realização pessoal. Quando você constrói uma vida rica e significativa, com interesses próprios, amizades genuínas, projetos pessoais, cuidado com sua saúde física e mental, desenvolvimento contínuo, você se torna uma pessoa interessante e atraente. E pessoas interessantes e atraentes sempre têm opções. Isso não significa que você deve se tornar egoísta ou parar de se importar com os outros. Significa que você deve se importar consigo mesma também. Significa que você deve ser a protagonista da sua própria vida, não uma coadjuvante na vida de outra pessoa. Eu quero que você imagine como seria sua vida se você realmente acreditasse que merece ser feliz. Como seria se você não tivesse medo de desagradar, não tivesse medo de ser julgada, não tivesse medo de ficar sozinha? Que escolhas você faria? Como você se comportaria? Que atividades você incluiria na sua rotina? Como você se trataria? Agora, eu quero que você pare de imaginar e comece a viver dessa forma, porque você realmente merece ser feliz. Você merece ser vista, valorizada, respeitada e amada, começando por você mesma. O momento da transformação, tirando uma nova foto da sua vida. Imagine que sua vida é como um álbum de fotografias. Durante anos, talvez décadas, você esteve tirando sempre o mesmo tipo de foto. Você cuidando dos outros, você em segundo plano, você fazendo todos felizes, exceto você mesma. Essas fotos contam uma história, mas talvez não seja a história que você realmente quer contar sobre sua vida. Agora chegou o momento de tirar fotos diferentes. Fotos onde você está em primeiro plano, onde você está sorrindo genuinamente, onde você está fazendo coisas que ama, onde você está sendo quem realmente é. Essas novas fotos vão começar a contar uma história diferente sobre quem você é e o que você valoriza. Alguns relacionamentos conseguem se adaptar a essa nova narrativa. Alguns parceiros ficam encantados ao descobrir essa nova faceta da mulher que eles pensavam conhecer completamente. Eles se apaixonam novamente pela pessoa interessante e confiante que você se tornou. Mas outros relacionamentos não conseguem se adaptar. Alguns parceiros preferiam a versão antiga, mais previsível e controlável. E tudo bem também. Isso simplesmente significa que vocês querem vidas diferentes, têm valores diferentes, buscam tipos diferentes de conexão. A mulher chamada Sandra, de 51 anos, me contou uma história linda sobre essa transformação. Ela disse: quando eu comecei a me valorizar mais, meu marido ficou confuso no início. Ele não entendia por que eu não estava mais sempre disponível, por que eu tinha opiniões mais firmes, porque eu estava tão animada com meus próprios projetos. Mas ao invés de tentar me diminuir, ele ficou curioso.
Ele começou a me fazer perguntas sobre as coisas que eu estava aprendendo, começou a me elogiar quando eu me arrumava, começou a demonstrar orgulho das minhas conquistas. Sandra continuou. Foi como se ele redescobrisse quem eu era, e eu também redescobri quem ele era quando não estava lidando com uma mulher insegura e ressentida. Nós nos apaixonamos novamente, mas dessa vez por pessoas mais maduras e interessantes. Mas Sandra também me contou sobre sua amiga Teresa, que passou por uma experiência diferente. O marido da Teresa não conseguiu lidar com as mudanças dela. Quanto mais ela florescia, mais ele tentava podá-la. Ele ficou intimidado pela confiança dela, incomodado com a independência dela. Teresa percebeu que ele não queria uma parceira, ele queria uma funcionária que não custasse salário. Teresa tomou uma decisão corajosa de se separar e Sandra me disse, ela está radiante agora. Está namorando um homem que a valoriza exatamente por ser forte e independente. Ela me disse que nunca imaginou que pudesse ser tão feliz aos 53 anos. A sabedoria de aceitar a realidade sem resignação. Uma das lições mais importantes que mulheres maduras podem aprender é a diferença entre aceitar a realidade e se resignar com ela. Aceitar a realidade significa ver as coisas como elas realmente são, sem filtros de wishful thinking ou negação. Resignar-se significa desistir de qualquer possibilidade de mudança ou melhoria. Você pode aceitar que seu marido é uma pessoa que não demonstra afeto facilmente sem se resignar a uma vida sem carinho. Você pode aceitar que ele não é romântico por natureza sem se resignar a nunca mais se sentir desejada. Você pode aceitar que vocês têm diferenças fundamentais sem se resignar a uma vida de infelicidade. A aceitação da realidade te dá poder, porque você pode tomar decisões baseadas em fatos, não em ilusões. Se você aceita que ele realmente não tem interesse em mudar, você pode decidir se isso é algo com que você consegue viver feliz ou se prefere buscar felicidade em outro lugar. Se você aceita que ele tem limitações emocionais, você pode decidir buscar conexão emocional em amizades profundas, em terapia, em atividades que te preencham, ao invés de tentar extrair de ele algo que ele não consegue oferecer. Uma cliente minha, chamada Marta, de 54 anos, me disse algo muito sábio. Eu passei anos tentando transformar meu marido em alguém que ele não é. Isso me frustrava e o irritava. Quando eu aceitei que ele é um homem prático, pouco expressivo, mas fundamentalmente bom e confiável, eu parei de esperar românticos dele e busquei isso em outros aspectos da minha vida. Nossa convivência melhorou muito quando eu parei de tentar mudá-lo, Marta continuou. Eu encontrei um grupo de amigas que adoram conversar sobre sentimentos, sonhos, literatura. Eu comecei a dançar, algo que sempre quis fazer, mas ele nunca teve interesse. Eu viajo com grupos de mulheres para lugares que ele não quer conhecer. Minha vida ficou muito mais rica quando eu parei de tentar fazer dele minha única fonte de satisfação emocional. O poder de escolher sua própria felicidade. No final das contas, tudo se resume a uma escolha fundamental. Você vai priorizar sua felicidade ou vai priorizar a manutenção de uma situação familiar, mesmo que essa situação te diminua como pessoa? Não existe resposta certa ou errada para essa pergunta. Algumas mulheres genuinamente preferem a segurança da situação conhecida, mesmo que não seja ideal. Outras descobrem que não conseguem mais viver fingindo que está tudo bem quando não está. O importante é que seja uma escolha consciente, não uma consequência da falta de coragem para escolher. Eu conheci uma mulher chamada Denise, de 56 anos, que decidiu permanecer no casamento, mesmo reconhecendo que ele não era o relacionamento dos seus sonhos. Ela me disse,
Eu amo meu marido, mesmo com todas as limitações dele. Nós temos uma vida boa, confortável. Eu escolho focar no que temos de bom, ao invés de lamentar o que não temos. Mas essa foi uma escolha consciente que eu fiz depois de muito refletir. Denise continuou. A diferença é que agora eu não me ressinto mais com ele por não ser diferente. Eu aceito quem ele é e construo minha felicidade também através de outras fontes. E quando eu parei de pressioná-lo para ser mais romântico, ele começou a demonstrar carinho do jeito dele, que eu havia deixado de perceber. Por outro lado, eu conheci uma mulher chamada Silvia, de 58 anos, que decidiu se separar depois de 32 anos de casamento. Ela me disse, eu me dei conta de que estava vivendo uma vida que não era minha. Eu estava sendo uma pessoa que não reconhecia no espelho. A vida é muito curta para ser desperdiçada fingindo ser feliz. Silvia hoje vive sozinha em um apartamento pequeno, mas que ela decorou exatamente do seu jeito. Ela me disse, eu tenho menos conforto material, mas tenho muito mais paz. Eu acordo todos os dias podendo escolher como quero viver esse dia. Isso não tem preço. Sinais de que você está no caminho certo. Independentemente da decisão que você tomar sobre seu relacionamento, existem sinais universais de que você está no caminho certo. Você se sente mais leve, mesmo quando toma decisões difíceis. Há uma sensação de alívio em finalmente ser honesta consigo mesma. Você tem mais energia para as coisas que realmente importam. Quando você para de desperdiçar energia, tentando controlar coisas que não pode controlar, sobra energia para investir no que pode mudar. Você se olha no espelho e gosta da mulher que vê. Não necessariamente por questões físicas, mas porque você reconhece alguém autêntica, alguém que está vivendo de acordo com seus valores. As pessoas ao seu redor começam a comentar sobre mudanças positivas em você. Elas percebem mais confiança, mais vitalidade, mais alegria genuína. Você para de se sentir vítima das circunstâncias e começa a se sentir protagonista da sua vida. Você entende que sempre tem escolhas, mesmo quando todas as opções são imperfeitas. Você desenvolve compaixão por si mesma. Para de se criticar duramente por erros do passado e começa a se tratar com a mesma gentileza que trataria uma amiga querida. A jornada continua. Crescimento constante. A transformação que estamos falando não é um evento único, mas um processo contínuo. Você não vai implementar os 3 passos uma vez e pronto, problema resolvido. Você vai precisar praticá-los constantemente, ajustá-los conforme as circunstâncias mudam, fortalecê-los quando a vida tentar te fazer regredir aos padrões antigos. Haverá dias em que você vai querer voltar a ser previsível, porque é mais fácil. Haverá momentos em que você vai querer abandonar seus interesses pessoais porque alguém vai fazer você se sentir culpada. Haverá situações em que você vai querer abrir mão dos seus limites para evitar conflito. Isso é normal e humano. O importante é reconhecer esses momentos de fraqueza e fazer a escolha consciente de voltar para o caminho do autorrespeito. Lembre-se sempre, você está reescrevendo a história da sua vida. Algumas pessoas vão apoiar essa nova narrativa, outras vão resistir. Algumas vão celebrar sua transformação, outras vão tentar sabotar. Mantenha-se firme no seu propósito de ser a mulher que você realmente é, não a mulher que os outros querem que você seja. Uma nova definição de sucesso. Talvez seja a hora de redefinir o que significa ter sucesso na vida. Durante muito tempo, você pode ter medido seu sucesso pela felicidade dos outros. Se seu marido estava satisfeito, se seus filhos estavam bem, se sua família estava harmoniosa. Mas e a sua felicidade, e a sua satisfação, e a sua harmonia interna?
Sucesso real para uma mulher madura pode significar acordar todos os dias gostando da vida que construiu. Pode significar ter relacionamentos onde você se sente valorizada e respeitada. Pode significar ter projetos que te animam, interesses que te fazem crescer, amizades que te nutrem. Sucesso pode ser olhar para trás, sem arrependimentos devastadores, não porque você fez tudo perfeitamente, mas porque você viveu autenticamente. Pode ser saber que você deu o seu melhor, não apenas para os outros, mas também para si mesma. Uma das mulheres mais sábias que eu conheci, Dona Clara, de 67 anos, me disse: "Eu aprendi que a vida não é sobre ter o casamento perfeito, os filhos perfeitos, a casa perfeita. A vida é sobre ter a coragem de ser imperfeita, mas genuína. É sobre honrar quem você é, mesmo quando isso desaponta algumas pessoas." O convite final. Coragem para ser feliz. Então, minha querida, chegamos ao final dessa jornada, mas na verdade estamos apenas no começo da sua transformação. Eu quero te fazer um convite. Tenha coragem de ser feliz. Tenha coragem de se valorizar. Tenha coragem de exigir o respeito que você merece. Isso não significa que você precisa se tornar uma pessoa difícil ou egoísta. Significa simplesmente lembrar que você também importa. Suas necessidades são válidas. Seus sonhos têm valor. Sua felicidade é tão importante quanto a felicidade de qualquer pessoa que você ama. Se implementar os 3 passos que discutimos, resultar em um relacionamento renovado e mais satisfatório, celebre essa conquista. Vocês dois mereceram essa segunda chance de serem felizes juntos. Se implementar esses passos, revelar que o relacionamento não tem mais condições de te fazer feliz, tenha coragem de considerar outras possibilidades. A vida é muito preciosa para ser desperdiçada em situações que te diminuem. Lembre-se, fazer falta não é sobre manipular ou controlar alguém. É sobre se tornar uma pessoa tão interessante, tão completa e tão feliz consigo mesma que estar na sua presença se torna um privilégio, não uma obrigação. Você é uma mulher única, com uma história rica, com sabedoria acumulada, com tanto ainda para oferecer ao mundo. Não deixe que ninguém, nem mesmo você mesma, te convença do contrário. A partir de hoje, toda vez que você se olhar no espelho, eu quero que você veja não apenas uma esposa, uma mãe, uma cuidadora, mas uma mulher completa que merece ser celebrada exatamente como é. E se este vídeo tocou algo profundo no seu coração, se essas palavras ecoaram com verdades que você já sabia, mas tinha medo de admitir, compartilhe com uma amiga que também precisa se lembrar do seu próprio valor. Às vezes, nós precisamos ouvir de outra pessoa que não estamos sendo dramáticas, que não estamos pedindo demais, que merecemos ser verdadeiramente felizes. Sua jornada de transformação começa agora. E eu acredito em você. Acredito na sua força, na sua sabedoria, na sua capacidade de criar uma vida que realmente valha a pena ser vivida. Porque você não é apenas mais uma mulher. Você é esta mulher, única e especial. E o mundo precisa da sua luz brilhando em toda a sua intensidade. Vá em frente e seja magnificamente, autenticamente, corajosamente você mesma. O resto é apenas detalhe.